Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para dar sequência na aula passada. Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do cronograma previsto desses estudos. Então, continuando aqui no mesmo dia, segunda-feira, hoje, 10 de março de 2025, sempre grato a toda a interação espiritual, né, dos nossos irmãos da luz que nos inspiram, que nos protegem. E falando um pouquinho aqui do cronograma, conforme eu expliquei na aula passada, o estudo ele é direcionado, o curso ele é montado, né, para um estudo orientado para o Reiki, o Zui tibetano, que é a nossa linhagem. Só que com ênfase na expansão de consciência. Ou seja, eu estou fragmentando para vocês o módulo preparatório, que é o módulo da expansão de consciência, que pode e deve ser estudado de maneira independente. E à medida que eu for levando para a internet, né, subindo para o YouTube, os vídeos do estudo do Reiki, eles podem ser estudados de maneira complementar, independentes, porém complementares, tá? Então eu vou pular aqui um pouquinho da questão do estudo específico, né, que é sobre o Reiki, e a gente começa pela dinâmica do curso. Este curso de Reiki oferecido pelo Instituto Casanima segue o sistema de Reiki Zui tibetano, possui ênfase na expansão da consciência. É dividido em 3 etapas. Nós vamos só ao que interessa. Estudo do módulo de expansão da consciência. Esse estudo tem por objetivo desenvolver a compreensão de 5 temas complementares e serve tanto como nivelador de conhecimento, como produto para a expansão de consciência. Não há tempo determinado para o fim deste módulo, pois se trata de... O que eu quero dizer aqui com não há tempo determinado? É porque conforme cada turma, o módulo ia sendo redirecionado, conforme as dúvidas, conforme os interesses. Nós fragmentamos por várias vezes as aulas, dando mais ênfase, mais abordagem em alguns temas do que em outros, deixando assim a duração deste módulo de uma maneira dinâmica. Conforme o interesse ali dos alunos, ele poderia durar mais tempo ou menos tempo. As mesmas aulas, os mesmos temas, certo? Então, dando sequência. Não há tempo determinado para o fim deste módulo, pois se trata do entendimento de elementos subjetivos que impactam na realidade objetiva. O que são elementos subjetivos? São aqueles elementos que escapam às nossas percepções físicas. Olfato, visão, tato, paladar, por aí vai. Então, são aqueles elementos que nós percebemos a partir do espírito, a partir das faculdades psíquicas que todos nós temos. Então, é uma realidade que ela tem que ser vivenciada. E eu vou falar muito para vocês do princípio da descrença, certo? Mas até a gente chegar lá, eu trago aqui que elementos subjetivos, eles não são intelectuais, eles não são eruditos. É preciso sentir, é preciso experimentar, é preciso vivenciar a realidade para torná-la objetiva para você, mensurável, palpável, compreendida, tá? Em outras palavras, cada pessoa buscará compreender em seu íntimo as limitações que anda carregando, através de questionamentos, estudos complementares e muita reflexão com meditação. Cada aluno a seu tempo poderá avançar de um tema para o outro à medida que os insights lhes forem aparecendo. O que significa isso? Que não são aulas para serem estudadas, ouvidas, observadas com pressa. A missão não é concluir o curso. A missão é ouvir uma aula,
tentar compreender o máximo possível do conteúdo passado. Depois vocês vão ver embaixo. Estudar os conteúdos complementares, os materiais complementares. Fazer as autoavaliações que estão previstas para cada aula. A partir daí, compreender se a ficha caiu. Porque a autoavaliação, ao final dela, ela vai trazer a nota do professor, ou seja, a resposta do professor. Por isso que é a autoavaliação. E aí, ao final, vocês podem comparar as respostas de vocês com as respostas do professor e entender os pontos de fragilidade que merecem mais atenção, que merecem mais foco, mais estudo. E, se for o caso, vocês podem, então, revisitar a aula quantas vezes forem necessárias, até sentir segurança para dar o passo seguinte, tá? Então, por isso, ó, cada um vai no seu tempo. A ideia é compreender os assuntos com o coração, para que haja as transformações interiores responsáveis pelas mudanças de paradigma. Então, é disso que se trata. Se trata de explorar um assunto, explorar um tema, mudar a percepção sobre a realidade, ou seja, o ponto de vista sobre alguma coisa, a crença, no caso, sobre algum assunto, e a partir daí mudar os resultados em sua vida. Sejam resultados eles provenientes de padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões emocionais, atitudes, ações, sejam quais padrões forem. Dando sequência. Essa aqui é a grade do Reiki nível 1, para a grade do módulo de expansão da consciência. Então, o módulo preparatório é a maneira com que trazemos o aluno para dentro do paradigma quântico. Paradigma que integra a consciência na dinâmica evolutiva, tanto individual como coletiva. Ele serve como alicerce para expressarmos nossa existência, vivendo uma vida com mais classe, prosperidade e elegância. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte: o paradigma da consciência, ou paradigma quântico, ele é um paradigma com crenças positivas, conforme eu falei anteriormente. Então, se os nossos conceitos estiverem genuinamente alinhados com os conceitos que iremos abordar, é inevitável que a nossa vida prospere, que nós nos desenvolvamos como consciência, evoluindo, melhorando nosso clima interno, preferencialmente, em primeiro lugar, em prioridade. E a partir daí, a vida ela vai ganhando uma dinâmica muito especial. Então, eu não estou aqui me colocando como superior a vocês, de maneira alguma, no sentido de resolução interior. Eu estou aqui me colocando como um agente intermediador entre vocês e esses conceitos que são esclarecidos para mim, para que vocês, assim como eu, possam trabalhá-los no seu dia a dia, de maneira a gerar as transformações que a gente precisa para desenvolver alegria, prosperidade, mais prosperidade, certo? Mais saúde, mais harmonia, por aí vai. Então, o paradigma da consciência, ele tem que ser o alicerce fundamental dos nossos conceitos, da nossa visão de mundo, da maneira ao qual nós agimos ao mundo. O que significa? Significa que sobre ele pode estar encaixado e deve estar encaixado qualquer outro conceito. Ele tem que ser a pedra angular. Ele tem que ser a base de tudo. Ah, Guilherme, eu sou espírita.
kardecista. Beleza. Você vai ver que não vai ter conflito. Se tiver conflito, aí é um indicativo, é um indicador que alguma coisa está mal compreendida para você. Porque o paradigma quântico, paradigma da consciência, ele está baseado em resultados práticos da realidade. Então, pega os conceitos que você aprendeu no kardecismo, joga aqui para dentro e você vai ver que vai dar encaixe. Ah, mas eu sou espírita umbandista. Beleza. Pega os conceitos que você aprendeu na Umbanda e encaixa sobre os conceitos que nós vamos trazer nessa abordagem. Ah, mas eu sou católico. Beleza, eu sou protestante, eu sou budista, eu sou taoísta, eu sou... Não interessa o que você é. Pode pegar o conceito que você tem e pode encaixar aqui em cima. O alicerce tem que absorver tudo isso aí, sem conflitar. Ah, Guilherme, mas eu sou da conscienciologia. Mesma coisa. Não vai ter problema. À medida que as aulas forem passando, vocês vão entendendo. Então, o módulo está dividido da seguinte maneira. Aula 1, Trindade, conceitos básicos. A natureza divina, a dinâmica da Trindade, a manifestação do Espírito e da interação com Deus. Isso aqui é conceito fundamental, conceito básico. Aula 2, o paradigma da consciência. Uma única consciência, campo binário, onda e partícula, campo eletromagnético, pessoal e coletivo, o que é informação, manifestando nossa realidade, no caso, vamos passar por esses tópicos: autorresponsabilidade, padrões e hábitos, manifestação lúcida e concluímos com o campo de interação. Tudo dentro do paradigma da consciência. Aí na aula 3, a gente entra em conceitos energéticos, ou seja, os tipos de energia ou de para-energia. Para é um prefixo que significa além de. Então, energia além deste plano biológico. Aí nós teremos energia imanente e energia consciencial. Então, entramos para a dinâmica básica do paracorpo. Paracorpo, corpo além deste corpo biológico, que tem vários nomes. Perispírito, corpo astral, corpo emocional, corpo espiritual, enfim, tanto faz a nomenclatura. Vocês vão ouvir eu falar bastante disso. Corpos sutis, sistema de chakras, somatização e miasmas energéticos, doenças físicas e autocura. Vamos desmistificar muito desses conceitos. Muitos deles que são erroneamente trabalhados e divulgados, né, internet afora. E aí na aula 4 a gente entra na dinâmica da mente e iluminação espiritual. Nós vamos entender aqui alguns conceitos de mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, sistema de crenças, sombras psicológicas, iluminação espiritual e o reiki no caminho da iluminação. No caso aqui, não sei ainda se eu vou manter este tema do reiki ou se de repente eu deixo como um spoiler, eu deixo ele como um chamariz para vocês para estudarem o módulo de reiki, assim que ele estiver disponível. E aí na aula 5, postura básica do canal. Essa aqui é uma das mais importantes. O princípio da descrença, autopesquisa e autodesassédio, autoavaliação e a cosmoética. Gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui transforma vidas, tá? É o que eu ouço sempre dos alunos. Dando sequência, a gente vai pro finalzinho. Dinâmica dos estudos. Os estudos foram montados para que o aluno saia do curso com uma visão mais ampla
e profunda sobre a realidade ao qual estamos inseridos. Mas, para isso, o mesmo deve estar comprometido com a nossa estrutura de estudos, organizada a partir da seguinte ordem de prioridade. As aulas, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, subir uma aula por semana para vocês, mas até então as aulas eram feitas uma vez por semana durante 60 minutos, tá? Então, vou fazer o meu melhor aqui. Estudo em casa. Ao final de cada aula, o professor traz as referências de estudos dos temas discutidos para que o aluno se aprofunde durante a semana. Então, não é pegar a aula e ir para a próxima. É pegar a aula, estudá-la e trabalhar o conteúdo complementar. Até que você tenha a compreensão mínima, de acordo com a autoavaliação, para seguir para a próxima aula. Então, não faça esse curso com pressa. Não faça essas aulas com pressa. Não é um curso para gerar para vocês um certificado ou para inflar o ego, para dizer para as pessoas alguma coisa. Não, é uma aula, são aulas, é um curso para gerar transformação interior. E a transformação interior necessita de tempo, certo? Necessita de expansão de consciência. Então, é essencial que o aluno organize sua rotina de modo a liberar um período diário para esse estudo complementar. Eu sei que a rotina da maior parte das pessoas, assim como a minha, é uma rotina intensa. Se você tem uma rotina mais tranquila, rotina que eu quero dizer não é só o período de trabalho comercial, mas é o que tem antes do trabalho, é o que tem depois do horário comercial, é a maneira com que as responsabilidades vão acontecendo. Então, se você tem o luxo de ter tempo, ótimo, use a seu favor para estudar os livros complementares, e não são poucos livros não, tá? Fazer os exercícios complementares. Agora, se você tem uma rotina intensa, libere tempo na sua agenda, de alguma maneira. Porque o tempo a gente faz conforme o que é prioridade para nós. Se isso for uma prioridade para vocês, seguir as orientações que estão sendo passadas aqui, vocês vão conseguir um tempinho. E aí as autoavaliações. Ao final de cada aula, o professor entregará uma autoavaliação para ser feita em casa pelo aluno durante a semana. É um material didático que explora o mínimo do entendimento passado em aula. O que significa? Às vezes eu estou falando sobre algum assunto e o que eu acredito que eu estou passando de conteúdo não necessariamente é o conteúdo que está sendo absorvido ou entendido por vocês. Então, sabendo disso, se faz necessário a autoavaliação, que vai passar pelos conteúdos mais importantes que o professor considera, para que vocês possam se avaliarem em relação ao que foi assimilado da aula. E, se for o caso, refazer a aula. Então, ao final de cada capítulo, o aluno poderá checar as respostas do professor para comparar com as suas e assim se autoavaliar, entendendo suas dificuldades e pontos fracos, para esclarecer junto ao professor, tanto via grupo de WhatsApp como pela próxima aula. Não sei se vai ter essa possibilidade, mas, enfim, à medida que as aulas forem sendo subidas na plataforma do YouTube, eu vou pensando em alguma estratégia, tá? E aí, conforme mencionado no começo deste documento, a iniciação. Então, a iniciação não entra aqui. Mas esse era o cronograma antes, né? 5 semanas aqui de Reiki e aqui o tempo que fosse necessário para fazer o módulo de expansão da consciência. Revisão e iniciação. Materiais de estudo, pessoal. Se atentem nisso aqui. Eu tenho alguns desses livros em PDF, vou pensar na maneira de disponibilizar. Talvez
através da descrição do vídeo no YouTube, tá? Eu deixo um link do Google Drive para acessar os livros. De preferência, os livros base, tenham eles físicos, livro de consulta, para poder rabiscar, para poder fazer anotação. Então, isso aqui é um pouco da onde que a gente tirou todo o conteúdo. Mentes Informadas, do Hélio Couto. Os 7 Corpos Sutis Informados, do Hélio Couto. Esse é pequenininho. Esse aqui é um livro denso, necessita de tempo e dedicação para ser estudado. Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. A Arte de Curar pelo Espírito, do Joel Goldsmith. Na próxima aula, que vai ser bem pequenininha, eu vou explicar aqui para a gente dar sequência. O pré-requisito é estudar esse livro. Ele é pequeno, deve ter umas 150, 200 páginas. É um livro pequeno, não tão fácil de ler. A linguagem é simples, mas vocês vão ver que precisa de bastante reflexão para entender o paradigma que ele traz, que está muito alinhado com esse que eu estou trazendo para vocês. Os livros do Reiki não precisam. Esses são os livros obrigatórios, tá? São os livros básicos. Ao final do curso, a orientação é que vocês tenham lido todos esses livros aqui. E aí os complementares. Os complementares é para vocês irem lendo à medida que tiverem tempo, mas não deixem de lê-los. O Tal da Física, do Frijo Capra. O Tal da Física é um livro muito especial. Associa todo esse estudo da mecânica quântica dentro do paradigma quântico com a espiritualidade em suas mais diferentes vertentes. Seja budismo, seja taoísmo, ele vai trazendo aqui as equivalências. Ele vai esclarecendo muita coisa. O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Estado Vibracional, Desenvolvimento Energético Pessoal, da Nancy Trivelato. Esse livro aqui é fantástico. Fantástico. Porém, é um livro denso também. E é um livro que já é para um nível mais avançado de pessoas, esse é o meu ponto de vista, de pessoas que já têm alguma afinidade com a mobilização de energias. E aí, e é um livro imparcial, né? Ele não tem apelo dogmático, religioso, não tem nenhum. É simplesmente todas as pessoas possuem energia, saiba como trabalhá-la. Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Um livrinho pequeno, que tem uma profundidade incrível. Não deixem de ler. Mãos de Luz, da Barbara Brennan. Mãos de Luz já é um livro mais voltado também para aqueles que trabalham com energias, tá? Seja o Reiki, seja o passe, seja Jorei, seja qualquer coisa. O livro do Ego, do Osho, é indispensável. Sombra Psicológica, a Causa dos Problemas Insolúveis, do Hélio Couto. Esse aqui dá um boom de expansão da consciência. Seus Três Poderes, do Val Kes. Esse livro aqui fala mais do mesmo, mas ele tem uma linguagem simples, fácil de ser entendida, de ser assimilada. É um bom livro. Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho. 2012, A Era de Ouro, Olhos Externos. Esse aqui é do Carlos Torres. É um livro muito bom. Filtrem. Aqui tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que vocês vão ver que tem que filtrar, dar uma discernida. O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith, e o livro de Urântia. Próxima aula, ela entra direto no... A próxima não. A aula número 1. Né? Aqueles conceitos, eles entram dentro do livro de Urântia. Eu vou esclarecer isso certinho. E parar a apresentação. Por hora, é isso. Beijo para vocês e até a próxima.